Como calcular a tensão em resistores? Entendendo o funcionamento dos circuitos. Entenda o que é a corrente elétrica. Vamos pensar na corrente usando uma analogia. Imagine que você está despejando um pacote de grãos de milho em uma tigela. Cada grão é um elétron. E o fluxo de grãos caindo dentro da tigela equivale à corrente. Quando falamos de fluxo, podemos descrevê-lo pelo número de grãos que passam do pacote para a tigela. Quando falamos de corrente, podemos medi-la em amperes, amps, ou em um certo número muito grande de elétrons passando por segundo. Pense na carga elétrica. Os elétrons têm uma carga elétrica negativa. Isso significa que eles são atraídos por, ou fluem na direção de, objetos com carga positiva, e são repelidos por, ou fluem na direção oposta a, objetos com carga negativa. Como os elétrons são negativos, eles sempre são repelidos por outros elétrons, se espalhando sempre que podem. Entenda o que é a tensão. A tensão mede a diferença da carga elétrica entre dois pontos. Quanto maior for essa diferença, mais energicamente os dois pontos estão sendo atraídos um pelo outro. Veja um exemplo com uma pilha comum. Dentro da pilha, ocorrem reações químicas que produzem o acúmulo de elétrons. Os elétrons vão para o lado negativo, enquanto o ponto positivo fica praticamente vazio. Esses são os pontos terminais positivo e negativo. Quanto mais isso acontece, maior é a tensão entre os dois pontos terminais. Ao conectar um fio entre os pontos positivo e negativo, os elétrons, que estão no ponto negativo, passam a ter um local para ir. Eles são disparados em direção ao ponto terminal positivo, criando uma corrente. Quanto maior a corrente, mais elétrons são movidos por segundo. Entenda o que é a resistência. A resistência é exatamente o que o nome diz. Quanto maior a resistência de um objeto, mais difícil é a passagem dos elétrons. Isso desacelera a corrente, reduzindo o fluxo de elétrons por segundo. Um resistor é qualquer coisa no circuito que cria a resistência. Você pode comprar um resistor em loja de materiais elétricos, mas em um problema de circuitos, ele pode representar uma lâmpada ou outro objeto com resistência. Memorize a lei de Ohm. Existe uma relação muito simples entre corrente, tensão e resistência. Anote essa fórmula em um papel para memorizá-la. Você vai precisar dela resolver problemas referentes a circuitos. Corrente igual a tensão resistência. Display style. Frac. Tensão. Resistência. Isso geralmente é representado da seguinte forma. I igual a VR. Display style. Frac. V. R. Pense no que acontece quando há o aumento da tensão V, ou da resistência R. Isso confere com o que você aprendeu com as explicações anteriores? Calculando a tensão de um resistor de circuito em série. Entenda o que é um circuito em série. Um circuito em série é muito fácil de ser identificado. Trata-se de um circuito cujos componentes estão ligados sequencialmente numa única malha. A corrente flui por todo o circuito, passando por cada resistor ou elemento em sequência. A corrente é sempre a mesma em qualquer ponto do circuito. Para calcular a tensão, não importa o local do resistor dentro do circuito. Você pode pegá-lo e mudar de lugar, e ainda assim vai ter a mesma tensão em cada um deles.
Vamos usar um exemplo de circuito com 3 resistores em série: R1, R2 e R3. Esse circuito é alimentado por uma bateria de 12 volts. Precisamos encontrar a tensão em cada um dos resistores. Calcule a resistência total. Some todos os valores da resistência do circuito. A resposta é a resistência total do circuito em série. Por exemplo, os 3 resistores R1, R2 e R3 possuem uma resistência de 2 ohms, 3 ohms e 5 ohms, respectivamente. A resistência total é de 2 mais 3 mais 5 igual a 10 ohms. Encontre a corrente. Use a lei de Ohm para descobrir o valor da corrente do circuito inteiro. Lembre-se de que a corrente é a mesma em qualquer ponto de um circuito em série. Após descobrir seu valor, podemos usá-lo para fazer outros cálculos. A lei de Ohm afirma que a corrente I igual a VR, frac VR. A tensão do circuito inteiro é de 12 volts e a resistência total é de 10 ohms. A resposta é igual a 1210, frac 12, 10, igual a 1,2 ampere. Ajuste a lei de Ohm para descobrir o valor da tensão. Com algumas contas básicas, podemos alterar a lei de Ohm para descobrir o valor da tensão em vez da corrente. I igual a VR, frac VR. Ir igual a VRR, frac VRR. Ir igual a V. V igual a ir. Calcule a tensão de cada resistor. Temos o valor da resistência, da corrente e a equação. Substitua os números e faça o cálculo. Veja a solução para os 3 resistores. Tensão do R1 igual a V1 igual a 1,2 a 2 ohms, igual a 2,4 volts. Tensão do R2 igual a V2 igual a 1,2 a 3 ohms, igual a 3,6 volts. Tensão do R3 igual a V3 igual a 1,2 a 5 ohms, igual a 6,0 volts. Confira a resposta. Em um circuito em série, a soma de todas as respostas equivale à tensão total. Some todas as tensões encontradas e veja se ela confere com a tensão total do circuito. Se os números não baterem, volte e veja onde você errou. No exemplo usado, 2,4 mais 3,6 mais 6,0 igual a 12 volts. A tensão do circuito todo. Se a resposta estiver quase igual, como 11,97 em vez de 12, você provavelmente arredondou algum número em alguma etapa. Ainda assim, a resposta vai ser considerada correta. Lembre-se de que a tensão mede a diferença em carga ou número de elétrons. Imagine contar o número de elétrons que você encontra ao passar pelo circuito. Ao contá-los corretamente, você vai chegar ao número de carga total em elétrons, do começo ao fim, calculando a tensão de um resistor de circuito em paralelo. Entenda o que é um circuito em paralelo. Imagine um fio saindo de uma extremidade da bateria e sendo dividido em 2 fios diferentes. Esses 2 fios são executados em paralelo um com o outro. Depois, eles se juntam novamente antes de alcançarem a outra extremidade da bateria. Se houver um resistor no fio da esquerda e no da direita, então esses 2 resistores estão conectados, em paralelo.
É possível ter qualquer número de fios em um circuito paralelo. Essas instruções vão funcionar até mesmo em um circuito que se divide em 100 fios e que se junte novamente depois. Pense em como ocorre o fluxo da corrente. Em um circuito paralelo, a corrente flui em cada caminho disponível. A corrente vai fluir pelo fio da esquerda, passar pelo resistor da esquerda e alcançar a outra extremidade. Ao mesmo tempo, a corrente vai fluir pelo fio da direita, passar pelo resistor da direita e alcançar a outra extremidade. Nenhuma parte da corrente duplica ou flui através de dois resistores em paralelo. Use o valor total da tensão para encontrar a tensão de cada resistor. Se você souber o valor total da tensão do circuito inteiro, a resposta vai ser surpreendentemente fácil. Cada fio paralelo tem a mesma tensão que o circuito inteiro. Vamos dizer que o circuito com dois resistores em paralelo é alimentado por uma bateria de 6 volts. A tensão do resistor da esquerda é de 6 volts e a tensão do resistor da direita também é de 6 volts. E isso ocorre independentemente da quantidade de resistência. Para entender o porquê, pense sobre os circuitos em série descritos anteriormente. Lembre-se de que adicionar caídas de tensão em um circuito em série sempre resulta no total de tensão do circuito. Pense em cada caminho tomado pela corrente como um circuito em série. O mesmo é válido neste caso. Ao somar todas as caídas de tensão, você vai ter o número da tensão total. Como a corrente de cada um dos dois fios somente passa por um resistor, a tensão dele deve ser equivalente à tensão total. Calcule a corrente total do circuito. Se o problema não informar qual o valor da tensão total do circuito, você vai precisar realizar mais alguns passos. Comece encontrando o valor total da corrente que passa pelo circuito. Em um circuito paralelo, a corrente total é a soma da corrente que passa em cada caminho em paralelo. Em termos matemáticos, I total igual a I1 mais I2 mais I3. Caso tenha dificuldade em entender isso, imagine um cano de água dividido em dois caminhos. A quantidade total da vazão de água é a soma da vazão de cada cano. Calcule a resistência total do circuito. Os resistores não são tão efetivos em um circuito em paralelo, pois eles somente bloqueiam a corrente que passa por um dos fios. Na verdade, quanto mais fios houver, mais fácil é para a corrente encontrar um caminho por ele. Para encontrar a resistência total, encontre o R total na seguinte equação. R total, displaystyle, frac, 1, R, total, igual a 1R1, displaystyle, frac, 1, R1, mais 1R2, displaystyle, frac, 1, R2, mais 1R3, displaystyle, frac, 1, R3. Por exemplo, um circuito tem um resistor de 2 ohms e outro de 4 ohms em paralelo. R total, displaystyle, frac, 1, R, total, igual a 12, displaystyle, frac, 2, mais 14, displaystyle, frac, 4, igual a 34, displaystyle, frac, 3, 4, seta apontando para a direita igual a 34, displaystyle, frac, 3, 4. R total seta apontando para a direita R total igual a 13 de abril, displaystyle, frac, 3 quartos,
igual a 43, display style, frac 4, 3, igual a tio 1,33 ohms. Encontre a tensão a partir das suas respostas. Lembre-se, após encontrar a tensão total do circuito, você encontra também a tensão de qualquer fio paralelo. Descubra o circuito todo usando a lei de Ohm. Veja um exemplo. Um circuito tem 5 amperes de corrente passando por ele. A resistência total é de 1,33 ohm. De acordo com a lei de Ohm. I igual a VR, displaystyle, frac, V, R. Ou seja, V igual a IR. V igual a 5A, 1,33 ohm, igual a 6,65 volts.